Olá, pessoal. Não sei se eu estou ao vivo, imagino que sim. Me deem, por favor, se for entrando aí, me deem um olá. Olá, Elisa. Elisa Nagahashi. Deixa eu regular meus aparelhos eletrônicos. Oi, Elisa Nakakuso. Você pode me dizer se tá tudo bem com o áudio, com a luz, enfim? Deixa eu regular aqui. Eu acho que tá tudo ok. Konbanwa. Só vou esperar você me dar é, um feedback em relação à luz e também ao áudio, tá? Para que eu possa continuar. O som está claro, mas um pouco distante. Eu acho que eu vou tentar gritar, então, falar alto, porque na verdade, assim, eu estou fazendo a captura do áudio, ele é da minha webcam, tá? Então, eu acredito que não tenho como melhorar isso, tá legal? Vou tentar fazer assim. Me fala se tá ok, se melhorou eu falando assim mais alto. Você ri, né? Mas é o jeito. Deixa eu ver se isso daqui funciona. Peraí. E agora, melhora? Melhorou assim? Melhorou assim? Me fale. Um, dois, três. Testando som, som, som. Eu aumentei o som ali Enfim, não sei se isso vai adiantar alguma coisa, tá? Mas me diga se o som tá bom, por favor. Se melhorou dessa forma, tá? Ok, melhorou? A Mércia tá dizendo, melhorou bastante. Ah, então tá ótimo. Então não preciso gritar, né? Porque senão eu falo alto. É que na verdade assim, a gente começa devagar, que é para não assustar o pessoal que vai entrando na live aqui, na verdade. Afinal de contas, eu estou em uma live hoje aqui no Portal Japão, a convite da Elisa Nakakuso, né, que é a administradora e idealizadora deste portal aqui para as pessoas que são amantes da cultura japonesa, na verdade, da língua e tudo mais. Então, uma vez por mês, eu venho aqui a convite da Elisa para fazer uma live. Então ela está dizendo que melhorou bastante, ficou alta, então tá bom. Ótimo, que assim eu não me esguelo, né? Hoje, na verdade, assim, uma vez por mês, não sei se você me conhece, eu sou Jin Takahashi, deixa eu fazer uma breve apresentação, porque eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, se você já acompanha o meu trabalho, se você já viu alguma live minha aqui no Portal Japão, na verdade, talvez você não saiba do que se trata. Eu sou Jin Takahashi, sou professor da língua japonesa aqui no Japão há mais de 10 anos e vivo aqui há quase 30 anos, na verdade. Então, assim, eu tenho um projeto que é o Fale Japonês, onde eu divulgo a língua japonesa e ensino, na verdade, né, o Nihongo para os amantes desse idioma. E, como eu disse, né, no começo da live, uma vez por mês eu venho aqui no Portal Japão. Né, a Elisa abriu esse espaço aqui também para que eu pudesse trazer um pouquinho de informação e conhecimento para as pessoas que acompanham aqui o Portal Japão. E provavelmente teremos aí também bastante alunos meus ou pessoas que acompanham Fale Japonês que também são interessados, né, na língua, no idioma, na cultura e têm seguido aí o meu trabalho com Fale Japonês. Então provavelmente teremos algumas pessoas que me conhecem e outras pessoas que não me conhecem. Por isso eu estou me apresentando, tá legal? Muito bem, vamos ver se Yoroshiku, gratidão imensa de imagina. Kochira yoroshiku onegai shimasu. Bom, de forma geral, só para você que está acompanhando aqui e vendo que seja pela primeira ou segunda vez, independentemente, né? Eu faço várias coisas e dentre elas, né, também faço artes, né? E tenho um outro trabalho com artes
que são as máscaras de Veneza, talvez você tenha me visto em algum lugar falando sobre esse assunto, tá? Então não fique confuso, tá? Por conta disso, porque eu realmente faço várias coisas diferentes ao mesmo tempo, que são as coisas que eu gosto, que são as minhas paixões, tá? A arte, a culinária, a língua, né? O idioma. Então, assim, provavelmente você me verá divulgando meu trabalho de formas diferentes em outras mídias, em outros lugares, tá legal? Mas enfim, fique muito à vontade aqui comigo. Compartilhe a live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente hoje, para que mais pessoas possam entender um pouquinho mais sobre o idioma japonês, que é o que eu vim fazer hoje aqui, tá legal? De forma geral, eu faço alguns vídeos diferentes, falo sobre tatuagem, né? Falo sobre cultura. E hoje eu vim falar de um assunto que é bastante complicado de se tratar, né? Eu sempre trago assuntos complicados de se tratar, não é verdade? Mas a pedido também da Elisa, né? A Elisa Nakakus, eu venho aqui hoje para falar para vocês sobre algumas formas diferentes, né, da linguagem dentro da língua japonesa, tá legal? Então nós temos, na verdade, diferentes formas, diferentes tipos de linguagem dentro do idioma. E esses tipos de linguagem dentro do idioma japonês causam bastante dúvida, complicação, dificuldade, e algumas vezes até mesmo medo, né? Causa medo nas pessoas por não saber utilizar a linguagem correta em determinado momento, em determinada situação. E hoje eu vim falar desta importância. Eu vim justamente tratar desse assunto para falar da importância de sabermos a existência das linguagens, diferentes linguagens dentro do idioma japonês, tá legal? A Elisa tá postando aí o meu Facebook, Ateliê. Obrigado, Elisa. Eu acho que nem eu saberia postar um link do meu trabalho como artista plástico. Eu tenho ateliê, nossa, já há muito mais tempo do que o idioma japonês eu tenho falado sobre a máscara, né? Sobre o meu trabalho como artista plástico. Muito obrigado, Elisa, por ter compartilhado, tá? Acho que nem eu conseguiria fazer isso, compartilhar para as pessoas para verem o meu trabalho como artista plástico. Mas enfim. Gostaria de já começar o assunto, porque assim, eu não gosto muito dessa coisa de ficar esperando o povo entrar para ficar falando boa noite. Tá? Sintam-se todos aí cumprimentados por mim. Muito boa noite a todos que estão aqui. Bom dia se você está no Brasil ou enfim, qualquer outro lugar do mundo que você esteja assistindo esta live, este vídeo aqui. Então, como é um vídeo que vai ficar gravado aqui no portal, vamos logo ao assunto, porque a intenção é deixarmos aqui um conteúdo que possa ser interessante para quem busca informação, tá? Sobre o idioma, independentemente do momento em que você estiver vendo essa live. Se você tiver alguma dúvida, por favor, interaja comigo. Para você que está na live hoje, tiver alguma dúvida sobre o assunto, porque assim, a sua dúvida aqui poderá ser talvez a dúvida de alguma outra pessoa que estará vendo essa live em algum momento. Na verdade, que não seja agora ao vivo. Então pode ser que isso pode ajudar outras pessoas. Eu vou procurar ser o mais claro possível, mais objetivo possível para falar sobre este assunto, tá legal? Eu gostaria de mudar a nossa câmera aqui hoje e levar vocês para minha lousa. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer essa transição toda e ficar bacana a nossa live de hoje, tá legal? Olha lá. Deixa eu me acertar. Muito bem. Nós temos aqui, eu deixei aqui escrito para vocês, porque a ideia hoje não é escrever muito, né? A ideia não é dar uma aula escrita para que você, entendeu? Aprenda. Porque assim, nós vamos tratar de um assunto que não se faz, não se ensina. Eu vou até tirar meu óculos para não ter reflexo, tá? Espero que eu consiga enxergar. Eu escrevi bem grande assim, que é para poder enxergar. A gente não ensina, né, isso em uma hora. É impossível. Né? Até o próprio básico, se eu falar para você, eu vou ensinar o básico da língua japonesa. Isso em uma hora seria impossível. Imagine se eu tivesse que falar sobre as linguagens. Tá? O que acontece é o seguinte, temos aqui Nihongo, tá? Percebam que o Go, esse kanji, né, que é para falar sobre idiomas,
tá? Ele está igual em todos os outros que nós temos aqui. Então, Nihongo é o idioma japonês. Eu costumo dizer que dentro do idioma japonês nós temos 4 idiomas diferentes, que é o que nós temos aí como as linguagens, né? Os tipos diferentes de linguagem dentro do idioma. Para você falar o japonês, tá? Eu diria que como um nativo, até mais do que um nativo, porque eu vou chegar lá, tá? Mas de qualquer maneira, você quiser dominar a língua, você precisa dominar as quatro formas de linguagem dentro do idioma, pelo menos. O que seria? O que nós chamamos de Hyojungo. O Hyojun é como se fosse algo que é o seu padrão. Hyojun é algo padrão, mas não traduzimos assim, linguagem padrão. Traduzimos como uma linguagem coloquial. Tá? O Hyojungo é uma linguagem coloquial, tá? Que é o que nós utilizamos, por exemplo, eu vou explicar uma por uma, tá bom? Que utilizamos dentro de um ambiente informal. O que é um ambiente informal? Pode ser o seu local de trabalho, pode ser um ambiente com seus amigos ou com seus familiares, ou seja, com pessoas que você tem uma afinidade, que você tem uma intimidade. E aí, você não necessita de uma linguagem formal para falar com ela. De forma geral, quando eu falo em Hyojungo, é quando eu não conjugo verbos, por exemplo. Eles são falados e utilizados dentro da linguagem na sua forma de shoke, que seria a forma dicionária, ou genke, né, que é a sua forma infinitiva, sem conjugação. Então, se eu falo taberu, nomu, miru, iku, são verbos que eles estão no infinitivo. Então, por exemplo, se você está no seu trabalho e o japonês pega algo para te dar, né, uma bala, um biscoito, um chocolate, qualquer coisa, tá? E ele olha para você e fala assim: "Chocoreto taberu? Chocoreto taberu?" Pronto. Ele está perguntando para você se você come chocolate ou se você aceita o chocolate. Mas ele colocou aí uma entonação de interrogativa. Chocoreto taberu? Ao invés de falar chocoreto wo tabemasu ka? E aí eu conjugaria isso, né, no interrogativo e usaria a partícula wo corretamente, que indica para mim aí a transitividade verbal. Que aí estaríamos falando de um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto. Gosto de falar isso porque aí você entende um pouquinho da língua, né? E ela tem toda essa as nomenclaturas gramaticais, assim como nós temos em português. Tá? Um verbo transitivo direto, por exemplo, é um tadoshi. Tá? Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Eu quero falar somente sobre a linguagem. Só para você entender que existe sim, né, as classificações verbais, né, gramaticais, desculpa, as classificações gramaticais, as nomenclaturas gramaticais, e nós podemos utilizar também para falar sobre o idioma japonês, como qualquer outro idioma, não seria diferente. Tá legal? Muito bem. Às vezes eu me pego ouvindo muitas pessoas, eu sei falar o Nihongo de Kaisha. Nihongo de Kaisha seria o Nihongo de empresa, né? Mas aí, olha só, preste atenção, vamos só falar dessa palavra. Kaisha é empresa, tá? Nós estamos falando do quê? De uma corporação. E os brasileiros traduzem isso como fábrica, quando na verdade, fábrica é kojo. Então você fala, eu falo Nihongo de Kaisha como se você estivesse falando Nihongo de fábrica, mas não. Se você estivesse falando Nihongo de Kaisha, que é o Nihongo de uma empresa, você não estaria falando o Hyojungo. Porque aí você teria que estar falando o quê? As linguagens honoríficas. Isso seria o Nihongo de Kaisha. Só para deixar claro aqui que a forma com que os brasileiros passaram a traduzir a palavra Kaisha como fábrica, né, causa, né, uma complicação aí na hora da gente entender. Se você fala para mim que você fala Nihongo de Kaisha, eu vou entender que você domina o japonês. Que você fala todas essas linguagens que eu estou apresentando aqui para você hoje. Que eu nem comecei. Agora, se você fala que você fala, se você me diz que você fala o Nihongo de Genda, por exemplo, né, que é lá da construção civil, digamos assim, onde é um Nihongo
né, bem tosco, eu diria, né, ou Nihongo de Kojo, que é o Nihongo de fábrica, aí eu entendo que você vai falar um Hyojungo, que é o coloquial, ou seja, você não conjuga os seus verbos e muito menos utiliza das partículas adequadas para se comunicar. Isso seria o que a gente chama de Hyojungo. Tá legal? Então fique claro isso para você, para que a gente possa entender o que vem daqui para baixo. Tá? Que vamos ver. Tá. Você está falando com colegas, você está falando com a sua família, não há necessidade de você ser formal, você concorda? Então você pode. Hasta iku, você vai amanhã. Pronto, você entende que esse iku, que é o verbo ir, ele não está conjugado, né? E pronto, acabou. Eu ponho uma entonação de uma pergunta e tudo mais. E tá tudo ok, tá? Eu quero falar assim como, hai, taberu. Hai, taberu. Pronto, sim, como. Não preciso falar hai, tabemasu. Hai, ikimasu. Ie, ikimasen. Porque aí, se nós conjugamos isso, nós estamos falando disso aqui, ó. Teinei go. Teinei significa polido. Ou seja, uma linguagem educada. Então aqui nós temos uma forma de linguagem, que é Hyojungo, mais uma forma de linguagem, que é a Teinei. Teinei é educado ou polido, tá legal? Reigi tadashi koto. Reigi tadashi shaberikata. Tá? Reigi é educação. Reigi tadashi é quando essa educação ela é correta. Eu posso utilizar, por exemplo, para uma criança muito bem educada. Reigi tadashi kodomo. Né? O reigi tadashi kodo. Kodo é o quê? Uma atitude, um comportamento. Então você tem um comportamento educado, né, dentro dos padrões de educação, é um reigi tadashi kodo. Quando ele não é, né, dentro dos padrões de educação, é reigi tadashikunai. Tadashi é quando ele é correto, certo? Reigi tadashikunai é quando ele não é correto. Então, ele não é educado. Ok? Mas aí, vamos lá. Teinei seria de polido ou educado. O que significa isso, Jen? Teinei é des e mas. É o uso do des e do mas. Ou seja, da conjugação dos verbos e o uso das partículas gramaticalmente corretas. Tá? Então, é aquilo que eu estava falando para você. Se eu falo, hai, ashita ikimasu, eu conjugo meu verbo iku na forma mas e eu tenho aqui um teinei go, uma linguagem polida. Se eu falo, ie, ashita wa ikimasen, pronto, eu não vou amanhã. Não, eu não vou amanhã, ou eu não irei amanhã. Eu estou conjugando na forma mas. Tá? A forma des, né? Quando eu falo des, é quando eu coloco des dentro da minha linguagem. Quando eu utilizo, por exemplo, um verbo conjugado na forma nai, que também é uma negativa, como tabenai, ikanai, minai, né? Shiranai, do verbo shiro, que é saber, conhecer, eu obrigatoriamente, para ser teinei, para ser polido, eu preciso colocar o des. Então é tabenai des, ikanai des, shiranai des. Então, se você tiver que utilizar a forma nai, como o akaranai, não entendo, o akaranai des. Tá? Ou o akarimasen. Então, tanto um quanto o outro seria considerado teinego, estaria dentro de um nível de polidez da linguagem. E isso, obviamente, é muito bacana de se saber. Quando a gente ensina o japonês para uma pessoa que está aprendendo, um iniciante do idioma, a gente nunca começa ensinando a forma coloquial. Você precisa saber a forma coloquial para você saber o dishoke do verbo, né? Hanasu, kaku, yomu, tsukuru, né? Que é falar, escrever, ler, produzir ou elaborar, ou alguma coisa que é tsukuru. Então você tem o quê? Os verbos na sua forma de choquei, para que a partir daí você consiga conjugá-lo dentro das formas verbais existentes no idioma. E a primeira que a gente faz é a forma mas. Por que a forma mas?
porque ela é considerada uma forma polida, é uma forma educada de se falar. Quando você... É muito bacana falarmos sobre isso, porque se você acha que você não fala educadamente a língua japonesa, porque você só sabe falar o Nihongo de Kaisha, que você já sabe que não é bem assim, né? Você está falando aqui no Hyojungo, certo? Se você aprende a colocar essas palavras na forma mas e conjugar o verbo, você vai passar a falar ele polido. E aí, esta forma, você pode utilizar com os professores da escola do seu filho, você pode utilizar com os médicos, você pode utilizar com uma pessoa que você não conhece para pedir uma informação. Se você não conhece a pessoa, você obrigatoriamente, dentro da língua japonesa, você precisa usar o des e mas, conjugado, os verbos, para demonstrar respeito. Não é verdade? Olha lá. Polido, educado, demonstrar educação. Ok? E respeito a essa pessoa com quem você está falando. Então, somente com isso, a gente já consegue fazer o quê? A gente consegue transformar aquilo que supostamente você falaria e acha que você está sendo rude porque você só fala dentro da fábrica, você consegue transformar isso numa linguagem polida que é utilizada em vários âmbitos. É por isso que quando a gente ensina uma pessoa, um iniciante da língua, ensinamos a forma mas e des, polidamente dizendo por quê. Porque ele ainda não sabe, né, trabalhar com o idioma de forma que ele possa se expressar sem ser rude ou sem ofender o seu interlocutor com a linguagem. Porque a gente ofende, tá? A pessoa quando não usamos de forma correta. E você vai entender isso quando nós... agora, nós temos aqui o keigo. O que é o keigo, Jin? O keigo são as linguagens honoríficas. É o honorífico do idioma. O que é o honorífico, então, Jim? Dentro da linguagem honorífica, nós temos essas duas linguagens honoríficas, que é o sonkeigo e o kenjogo. E eu quero explicar sobre isso. Deixa eu só colocar meu óculos. Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa para eu responder. Senão eu vou longe e falo, tá? Mas tá ok, parece que não tem muita gente, uma hora todo mundo vai entrar, vai ver isso daqui e fica beleza. Então deixa eu continuar com a informação, tá bom? Muito bem. Ou vocês estão com vergonha de fazer pergunta, façam pergunta, porque assim eu respondo, tá? Aproveitem, que não é sempre. É uma vez só por mês que eu tô aqui. Então olha só, o Keigo, nós temos o Sonkeigo e o Kenjogo. Como que eu utilizo isso? O Sonke, a palavra Sonke significa respeito. Sonke suru é um respeitar. Então você transforma isso, esse substantivo, digamos assim, o sonke, em um verbo, colocando junto com o verbo suru, que é um verbo auxiliar, um jodoshi, um verbo auxiliar. E aí você transforma a palavra sonke em respeitar. Então, sonke suru é respeitar, ok? E aí nós temos então go também, que é a linguagem. A linguagem o quê? De respeito, ok? Como que eu utilizo então o Sonkeigo, Jin? O Sonkeigo, ele é utilizado para você falar ou se referir a pessoas que não fazem parte do seu âmbito, que elas não estão dentro do seu núcleo de convivência. O que seria isso? Ela não é a sua família, ela não é o seu colega de trabalho, ela não é o seu amigo, ela não é alguém que você tenha intimidade. Ela entendeu? Então, esse sonkeigo é uma linguagem de respeito. Você precisa demonstrar respeito a essa pessoa em questão. O que seria um professor, um médico, um advogado, tá? Um cliente de negócio, um parceiro de negócio, tá? Se você tem negócios no Japão, seria isso. E o que os estabelecimentos comerciais utilizam para tratar o que? O Okyakama, ou Okyakusan, que seriam os seus clientes. Então, o Okyakusan, ele, quando ele chega a um estabelecimento comercial ou telefona para algum lugar, algum estabelecimento comercial, ou até mesmo quando este estabelecimento comercial telefona para você, como por exemplo,
A companhia de telefone, de gás, de água, sei lá, precisa ligar para você para falar alguma coisa com você. Ou a prefeitura também. Eles vão utilizar de som Keigo. Porque eles estão falando com quem? Com alguém que não está dentro do âmbito do seu núcleo, né, de convívio. Então é importante você entender isso, por quê? Porque você, como Okyaku-san, quando você vai a um estabelecimento pedir uma informação, né, provavelmente as pessoas vão falar para você utilizando o som Keigo. Quando eles ligam para você, eles vão falar com você utilizando o som Keigo, que é a linguagem de respeito, justamente porque você é o Kyaku-san. Entendeu? Aí, muito bem. O que seria o Kenjogo? Eu vou falar sobre tudo isso, eu vou dar exemplos para vocês. Deixa eu só explicar primeiro as diferentes formas de linguagem. O que seria, então, o Kenjogo, Jin? O Kenjogo, ele é uma linguagem de humildade, como vocês podem ver aqui. O que é uma linguagem de humildade? Quando você está falando com alguém superior, né? Seja o seu chefe, seja também o seu cliente de negócio, né? Alguém que você considera ser dentro da hierarquia, né? Empresarial, seja alguém superior a você, você utiliza uma linguagem de humildade, ok? Quando você vai falar, por exemplo, do seu, do seu núcleo, vamos levar por um âmbito empresarial, tá? Eu trabalho, então, no escritório de representação. E ali no escritório de representação eu tenho o quê? Meus colegas de trabalho. Entre nós, diariamente, utilizamos o Hyojungo porque estamos todos os dias ali juntos, a gente precisa agilizar a comunicação, certo? Mas aí, chega um cliente e eu preciso conversar com esse cliente. E eu vou me referir ao meu colega de trabalho, dizer, olha, ele não está no momento, ou depois ele te liga, ou sei lá, qualquer coisa que eu quero dizer. Eu vou utilizar a linguagem de humildade para me referir ao meu colega de trabalho. Porque tanto eu quanto ele precisamos estar neste patamar de hierarquia, ou seja, abaixo de quem é, ou eu considero, superior a mim. Mas essa linguagem, tá, não significa que você está se rebaixando para essa pessoa. Isso nunca. Se você, por um acaso, imagine que por ser humilde você está se rebaixando, rebaixando a cabeça, tá? Eu vou dizer para você que isso é uma ignorância. Desculpa a palavra, mas assim, tá? Na sua forma literal mesmo, tá? De não saber, né, ser leigo no assunto. Porque nós estamos falando de uma linguagem existente dentro de um país que tem níveis de hierarquia. Nós estamos falando de uma sociedade hierárquica que tem o quê? Níveis hierárquicos. E para tal é necessário sabermos utilizar a linguagem correta para estarmos dentro deste âmbito e fazermos parte desta sociedade. Tá? E sermos aceitos e respeitados dentro da sociedade. Que a partir do momento que você utiliza a linguagem correta para falar com o seu Okyaku-san, ele vai te respeitar. Olha só que, né? Você se coloca numa posição humilde, mas ele te respeita por isso, porque ele entende que você está respeitando ele através da sua linguagem. Então, olha só, nós temos aqui, olha, como eu disse, né? Uma forma de falar, duas formas de falar, e o Keigo 3, 4. Dentro do Keigo temos duas. Então são 4 linguagens diferentes de acordo com o nível hierárquico desta pessoa. Isso é importante entendermos se você está assistindo esse vídeo aqui, essa live, e você pretende trabalhar no Japão ou estar no mercado, né, japonês de trabalho, digamos assim, obrigatoriamente você terá que saber falar isso. Porque se você não falar isso, sinto em dizer, dificilmente você vai conseguir encontrar parceiros de trabalho que realmente possam confiar em você. O japonês ele é muito desconfiado em tudo. Se ele percebe que ele não vai conseguir ter uma linguagem honorífica com você, né?
para tratar de negócios, ele dificilmente fará negócio com você. Porque não inspira confiança. Porque você não sabe se portar e não sabe falar adequadamente, usar a linguagem adequada. Perdão, deixa eu beber uma água. Hitomi Sano tá aí com a gente. Olá, Hitomi, minha amiga, tudo bem? Deixa eu ver. A Elisa tá comentando. Estamos tão concentrados, não queremos te interromper. Tranquilo. Fique concentrada mesmo, tá? Porque assim, há pessoas, eu vejo às vezes as pessoas falando, mas eu vou usar uma linguagem de humildade, vou me rebaixar perante... Não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Muito pelo contrário. Como eu acabei de falar, o domínio dessa linguagem vai te levar a um patamar, tá, profissional dentro do mercado japonês extremamente elevado. Extremamente elevado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Eu, por exemplo, hoje já não dou mais aula, tá? Mas já dei aula durante 3 anos consecutivos numa escola técnica que profissionaliza jovens para trabalhar na área de atendimento hospitalar. O atendimento hospitalar em clínica e tudo mais. Sabe essas jovens que você vê em clínica, que fica ali no balcão atendendo você? Ou vai no hospital e tem alguém no balcão te atendendo? Pois bem, eu dava aula numa escola técnica que profissionaliza essas pessoas. E, obviamente, elas precisam saber isso. Então, toda linguagem utilizada para um atendimento em clínicas particulares ou hospitais públicos, digamos assim, são honoríficas. Quando ela vai falar de alguém que dentro do âmbito do hospital ou da clínica, ela vai usar o Kenjo-go. Quando ela fala com você, para te tratar, ela vai usar o Sonkei-go. E isso daqui tudo é necessário saber numa linguagem para este tipo de trabalho e não somente para este tipo de trabalho. É por isso que muitos brasileiros que estudam a língua japonesa, não conseguem entender o telefone. Ao telefone, a linguagem ao telefone, porque assim, quando alguém te liga, ele não sabe com quem ele está falando, até você. Se você liga para alguém e você não sabe com quem você está falando, obrigatoriamente você tem que utilizar uma linguagem de respeito. Obrigatoriamente você vai ter que utilizar Sonkei-go. E quando você falar de você, você vai falar em Kenjo-go. O Sonkei-go é para quando você fala da pessoa. Tipo assim, olha, o Kyaku-san está chegando, por exemplo. Tá? Ou o Kyaku-san está ao telefone. Você está falando do Okyaku-san. Você está falando dele, você precisa falar em Sonkei-go. Você está falando lá do primeiro-ministro. Você está falando do chefe da sua empresa, do dono da sua empresa. Você vai se referir a ele com Sonkei-go. Você vai se referir a você, né, com Kenjo-go. Se colocar em um nível de hierarquia abaixo dele. Isso faz com que você suba no conceito. Tá? Você precisa subir no conceito. E não só isso, por exemplo, dou aula para engenheiros de empresas, como o engenheiro da Yamaha, aqui de Hamamatsu, né, de Iwata, que vão trabalhar no Brasil. Dou aula para engenheiros da Hamamatsu Photonics, que é uma empresa de tecnologia. Trabalho em escolas de crianças especiais, que são escolas, na verdade, governamentais, onde eu preciso tratar com professores, com diretores, com pais de alunos. Tudo isso, para que eu consiga desenvolver esse trabalho, eu tenho que saber falar isso. Porque senão eu não consigo. É por isso que às vezes assim as portas se abrem para a gente quando a gente tem o quê? O que oferecer para o mercado. Então, é importante que você entenda isso, porque você precisa entender e visualizar onde você quer estar dentro da sociedade japonesa. Ok, você quer falar só com amigos, com o pessoal de trabalho e tudo mais, e às vezes até, dependendo do caso, ser considerado ou ser tido ou visto como uma pessoa mal educada, você vai falar só o Ryojungo. Porque se você usar o Ryojungo num consultório médico para falar com o seu médico ou com o professor do teu filho, ele vai se sentir ofendido. Ele vai se sentir ofendido, porque ele não é teu amigo. Ele não é tua família. Ele não é teu íntimo. Você não tem por que tratá-lo daquela maneira, falando, ele não te deu essa liberdade, exceto que ele te dê essa liberdade. Tá?
você precisa usar pelo menos o tenego, que é o uso desse mas. O uso do des e mas. A conjugação verbal correta e de preferência com as partículas colocadas de forma correta, que é a base estrutural da gramática da língua. Então, para isso que eu falo que é importante você estudar, né, e obter conhecimento. Porque quando você tem o que oferecer para o mercado te dá de volta. Eu não teria todos esses trabalhos, né, e não seria aceito dentro desses trabalhos por tanto tempo. Em escolas especiais trabalhei por 6 anos, se eu não tivesse o domínio dessa linguagem. Então, é importante você entender onde você quer estar. O que eu posso te dizer neste momento é que eu estou fazendo uma live para explicar a linguagem, tá bom? Mas enfim, o que eu posso te dizer neste momento pelo menos, o uso do des e mas corretamente, você já terá, pelo menos, um nível de educação, tá, suficiente para você falar em vários âmbitos, independentemente, né, de você falar com médico ou não. Você pode utilizar o des e mas, tá tudo tranquilo. Ok? É por isso que a gente ensina os alunos primeiro a falar o tenego. E aí alguns alunos às vezes perguntam, mas por que eu vou utilizar, por que eu vou aprender isso daqui se na fábrica ninguém fala assim? Eu tento utilizar isso com japonês na fábrica, mas o japonês tira sarro de mim, por exemplo. Gente, para com isso, por favor. Tá? O japonês não tira sarro de você. Ele se sente às vezes envergonhado por ele não falar o que você está falando, teinei, polidamente dizendo, educadamente dizendo. Às vezes ele se sente, porque ele está falando de uma forma mais coloquial e você está usando a forma mais polida, mais educada de se falar. Isso pode causar um certo constrangimento dentro do âmbito familiar. Tanto a familiar não, da fábrica, né? Dos seus colegas de trabalho. Tanto é que alguns programas japoneses, por exemplo, eu vejo muito de pessoas que se encontram pela primeira vez em algum, sei lá, promovem um encontro, não sei quem, não sei quem, para fazer alguma coisa. Um programa de variedade, de variety. E aí, já logo no primeiro encontro, eles começam a utilizar o des e mas, que é a linguagem polida e educada, e algum deles já fala assim, olha, vamos parar com desu mas? Desu mas yamemashou. Eles já vão parar com esse negócio desse massa. Por que ele faz isso? Porque ele quer falar em Ryojungo, que é mais fácil, e ele quer o quê? Estreitar os laços de amizade. Por isso, olha só, existe sim a parte positiva de falar em Ryojungo, que é quando você dá a liberdade para a pessoa também falar daquele jeito e você mostra para ela que você não tem, como é que eu vou dizer? Você não você quer estabelecer, vamos falar assim, você quer estabelecer o nível de intimidade quando você usa o coloquial. Então você, através da sua linguagem, você consegue falar para ela que você quer estabelecer um nível, né, de amizade, de proximidade. Por isso que eles falam, decimacia, assim, meu, vamos parar com esse decimaça aí, vamos falar assim, do jeito que a gente fala mesmo, entendeu? Do dia a dia e tal, tal, tal. Muitos programas de variety, que são programas de variedade, você vai encontrar as pessoas falando na forma Ryojungo, que é o coloquial. Que é para deixar a coisa mais dinâmica, mais alegre, atingir um público em específico, né? Que é um público que não está afim de ouvir uma coisa muito formal. O formal você vai ouvir nos noticiários, por exemplo, em programas que vão falar para você de cultura, né? Programas que vão trazer para você outro tipo de assunto com outro nível de conhecimento. Aí tanto o Teine quanto o Son Keigo e o Kenjogo são utilizados, tá? Deixa eu falar para vocês um pouquinho, por exemplo, como que seria... Para só um pouquinho, deixa eu só ver se eu preciso responder alguém, tá bom? Cláudia Nishimori tá aí, presente, tudo bem? Massa. Isso mesmo, Elisa. É o que eu falo sobre a questão, né, de você ver, entender em que posição dentro do mercado, em que posição social, digamos assim, né, você quer estar dentro do mercado de trabalho. Por exemplo, vamos falar, deixa eu conjugar alguns verbos. Quando a gente fala assim, ó, existem alguns verbos que são mais fáceis de serem conjugados, digamos assim. A gente tem uma conjugação mais simples para se fazer. Mas existem alguns outros verbos, por exemplo, que eles mudam completamente. E eu vou dar um exemplo para vocês.
Hyojungo. Vamos lá, com verbos são comuns. Taberu, comer. Hyojungo, taberu. Tenego, tabemasu. Ok? E aí, quando eu falo em sonkeigo e kenjogo, é diferente. Em sonkeigo é meshi agarimasu. E kenjogo é itadakimasu. Você deve conhecer a expressão itadakimasu, na verdade? Itadakimasu, que é aquela expressão para a gente agradecer a comida, né, ao recebê-la. Itadaku é quando você recebe, é moral também. Moral é receber ou ganhar, e tadaku é forma polida, né, na forma kenjogo, de dizer este moral, esse receber. Então, nós temos aqui formas diferentes de fazer o mesmo verbo. Então, se eu quero falar, por exemplo, que fulano de tal comeu tal coisa, mexe agarimasu. E se eu quero perguntar, por exemplo, no caso do chocoreto, por exemplo, que eu falei, chocoreto taberu? Você come chocolate? Eu quero perguntar para alguém, chocoreto, mexe agarimasu ka? Meshi agarimasu ka? Você come chocolate? Aí, se você quer responder, se alguém te pergunta, você quer responder, itadakimasu. Até mesmo, preste atenção, você perguntou em sonkeigo para alguém, demonstrando esse respeito a ela, e ela respondeu para você com humildade. Itadakimasu, arigatou gozaimasu. Eu aceito, muito obrigado. Não é porque você utilizou isso daqui que ela não vai ser humilde. Não é porque você a colocou numa posição hierárquica, digamos assim, superior, né? Que ela não vai ser humilde. Ela vai, porque ela vai usar para ela própria o kenjogo, porque senão dá uma soberba, né? Aí fica feio. Entendeu? Nomu. Vamos lá, já que a gente está falando de comer. Nomu, como que seria então? Então, hyojungo nomu coloquial, nomu. Tenego, nomimasu, que é a conjugação do verbo mas, tá? E aí vamos para o keigo, que é o sonkeigo, meshi agarimasu, e também o kenjogo, itadakimasu. Para comer e beber, aqui no sonkeigo e no kenjogo são iguais as conjugações. Mas vamos para um verbo diferente, por exemplo. Vamos falar iu. Iu é dizer. Dizer, iu. Ok? Quando eu falo aqui na forma massa é imas. Digo ou direi, por exemplo. Agora, em sonkeigo é oshaimasu. Osharu é o verbo. E kenjogo, que é a linguagem de humildade, é moushimasu. Olha que diferença. Eu, imas, oshaimasu, que é osharu, e moushimasu. Por isso que você ouve japonês falando assim, por exemplo. Vou falar o meu nome que é mais fácil. Takahashi Jintou moushimasu ga osewa ni natte orimasu. Orimasu é o imasu, que é estou falando no gerúndio. Natte imasu, natte orimasu. Eu estou falando no gerúndio de uma forma que sonkeigo, o verbo iru. Entendeu? Então são linguagens diferentes. Se eu quero falar, por exemplo, eu quero perguntar como você se chama? O namai wa nanto oshaimasu ka? Nanto oshaimasu ka? Não é nanto imasu ka. Imasu ka é do verbo, entendeu? Iu na forma mas. Imasu. Nanto imasu ka é uma forma polida, sim. Mas não, ela não é honorífica. Se eu quero demonstrar respeito, é nanto oshaimasu ka? Aí a pessoa vai te responder em kenjogo. Takahashi to moushimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Takahashi to moushimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Então, esta é a diferença. Vamos dar outra. Miru, ver. Vamos falar algumas coisas que são simples, né? Miru, ver. Miru, coloquial. Eiga o miru, ou eiga miru, por exemplo. Veja o filme, tá? Mas olha só. Mimas, na forma mas. Não sei se vocês estão vendo, então, né? Tá. Mimas, na forma mas. Tá? Se eu tiver que falar em sonkeigo, então, de miru, como é que fica? Goran ni narimasu. Goran ni narimasu. E o kenjogo? Como é que ficaria, então, na forma de humildade? Haiken shimasu. Haiken shimasu. Olha a diferença. Se você já viajou no Japão, sei lá, vamos supor que você esteja lá
num ônibus de turismo, tá bom? Então você está lá fazendo um turismo, tá? E aí a pessoa quer falar, olha a sua direita, contemple a sua esquerda, olha o Monte Fuji à sua direita. Daí ela fala assim, migi o goran ni natte kudasai. Migi o goran ni natte kudasai. Olhe para a sua direita. Eu estou pedindo para você olhar. Goran ni natte kudasai. Goran ni naru. Eu estou usando na forma respeitosa de dizer isso. Vamos supor que eu vá a uma exposição de artes, tá? E eu quero dizer assim, que muito obrigado por me dar a honra de apreciar a sua arte. Olha só que bonito. Muito obrigado pela honra de poder apreciar a sua arte, as suas obras. Eu vou usar isso daqui, haiken. Haiken sasete itadaki. Makoto ni arigatou gozaimasu. Haiken sasete itadaki. Makoto ni arigatou gozaimasu. O makoto ni também é uma forma polida de dizer de uma forma quem jogou, que é o honto ni. De verdade. Honto ni arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Então eu tenho aqui haiken suru, é ver alguma coisa. Eu quero falar para a pessoa, né, que eu vi, né, alguma coisa. Haiken shimashita, por exemplo. Eu apreciei. Eu tive o prazer, a honra de ver. Tá? Seria isso. Tá? Eu quero perguntar, por exemplo, Suzuki-san, kino no news o goran ni narimashita ka? O senhor viu ontem, o noticiário de ontem, goran ni narimashita ka? Não vou falar mimashita ka. Se o Suzuki-san não é o meu, sei lá, amigo. É meu chefe, por exemplo. Então esta é a diferença de linguagem. Vamos fazer mais um suru, que é um verbo muito utilizado, que é de fazer, e ele pode ser um jodoshi, que é um verbo auxiliar, para fazermos várias outras, como sports, por exemplo. Sports ou suru é praticar esportes. Então, suru é o quê? Um kyojungo, que você vai utilizar no seu coloquial. Tá? O polido, shimasu. Certo? Porque nós estamos falando de um verbo irregular. A conjugação dele não é surimasu, é shimasu, porque ele é um verbo irregular. É um kisokudoshi. Kisokudoshi, nós temos só dois na língua japonesa, que é kuru e suru. Mas enfim, não é de conjugação verbal que a gente vai falar hoje. Então, ele é um verbo irregular, é shimasu. Tá? Como que ele fica, então, em sonkei gojin, que é essa forma honorífica de falar com respeito? Nasaimasu. Nasaimasu. Então, por exemplo, eu quero, Shachou wa sports o nasaimasu ka? Shachou wa sports o nasaimasu ka? Eu estou falando com o meu shachou, com o dono da minha empresa. Eu quero perguntar se ele pratica esportes. Sports o nasaimasu ka? E ele quiser dizer para se ele quiser dizer para você que ele pratica, ele vai usar o quem jogou, né? Aliás, perdão, exatamente, o quem jogou. Ele vai usar o quem jogou para falar para você. Itashimasu. Hai, itashimasu. Itashimasu. Ok? Isso é o verbo suru na forma quem jogou de se falar. Então, por exemplo, mesmo que se perguntem para você na forma honorífica sonkeigo, por exemplo, ryori wo nasaimasu ka? Você cozinha, tá? Hai, itashimasu. Mainichi ryori o itashimasu, por exemplo. Todos os dias eu faço, shimasu. Uma outra forma para sonkeigo é sareru, tá? Você poderia falar saremasu ka? Sports o saremasu ka? Sareru. Também temos formas diferentes, até no próprio dentro do próprio sonkeigo. Tá legal? Mas aí eu se der tempo eu falo sobre isso hoje, porque nós temos formas diferentes de conjugar outros verbos. Estou te dando assim uns exemplos de verbos que mudam completamente, tá? Como, por exemplo, o verbo iro, que é estar, ser estar, né? Que eu usei, né? Que você pode utilizar para dizer que alguém está ou que a ação está e tal. Que é imas, na forma mas, ok? Na forma sonkeigo, que é a forma honorífica de respeito para dizer o verbo iro, vamos lá, é irashaimasu. Por isso que você, quando entra num estabelecimento comercial, fala irashaimasu. Irashaimase, seja muito bem-vindo. Vem da palavra irasharu, que é justamente estar no local ou também vir ao local.
tá? Vamos lá, o verbo iku e o verbo kuru, tá? Que é ir ou vir, eles seriam também ikimasu, né? Kimasu, porque o verbo kuru, como eu disse, ele é um verbo irregular, juntamente com o verbo suru, que são dois verbos irregulares apenas, que eu disse, então não é, o verbo kuru não é kurimasu, é kimasu, porque ele é irregular, é um fukisoku doshi, e aí você vai ter ele também como irasharu, irashaimasu. Então, olha só, iru, kuru e iku é irasharu, né? Ashita irashaimasu, por exemplo, irei amanhã. Ou ashita irashaimasu, virei amanhã. Ou estarei amanhã. Depende do contexto que você está utilizando, tá? E aí, olha só. Só que o verbo iru, tá? Para kenjogo, ele é orimasu. Orimasu. Então, eu quero falar, por exemplo, ima, vamos supor, tá? É que o Tanaka-san trabalha comigo, meu colega de trabalho, dentro do escritório. Eu quero falar para o Kyaku-san que o Tanaka-san não está no momento. Eu quero dizer, então, que ima Tanaka-san wa orimasen. Orimasen. Ou orimasu kara shosho omachi kudasai. Shosho omachi kudasai. Então, espere um momentinho que ele está. Oyobi shimasu node. Shosho omachi kudasai. Eu vou chamá-lo. Espere um minuto, por favor. Oyobi suru. E aí eu estou utilizando aqui na forma kenjogo de falar o yobu, que é chamar. Aí eu vou entrar em outro aspecto, tá? Por exemplo, nós temos vários verbos que podem ser utilizados dessa forma. Você coloca na forma mas, tira o mas e coloca shimas. E ainda um prefixo honorífico que é o o. O, yobi, shimas. Yobi mas é chamar. Tira o mas, coloca shimas, o yobi shimas, tá? E aí você tem a forma honorífica de falar em kenjogo. O yobi shimasu node, shosho omachi kudasai. Não é chotto mate kudasai. Shosho omachi kudasai. Lembrem-se disso, ok? Nós temos também uma forma de falar o som keigo, de conjugar o verbo de uma outra forma, como kaku. Vamos usar kaku, que é escrever, tá? Eu uso o prefixo honorífico, coloco kaku, kakimasu na forma mas, tiro o mas e coloco ni narimasu. Fica kaki ni narimasu, com prefixo honorífico. O kaki ni narimasu. O kaki ni narimasu. Por exemplo, se você vai em algum lugar e a pessoa fala para você esperar, sente-se, espere um momento, por favor, ela vai falar, o kake ni natte, omachi kudasai. O kake ni naru, que é o ni naru, ela está utilizando na forma imperativa. O kake ni natte, omachi kudasai. Ou o suari ni natte, omachi kudasai. Kakeru também é sentar, tá? O kake ni natte, omachi kudasai. Ela está falando para você em Son Keigo. O tabe ni naru também pode falar. O tabe ni narimashita. Pode ser. Ao invés de meishagarimashita. Você pode conjugar também dessa forma. Não se esquecendo que, quando eu falo alguma coisa ni narimasu, ou alguma coisa shimasu, que é a forma mais simples, digamos, de conjugar os verbos em Son Keigo ou Genjogo, eu preciso do prefixo honorífico, diferentemente desses outros que eu passei para você agora. O prefixo honorífico é o ou é go? Qual é a diferença dele? Tá? Eu tenho o ago, que é a linguagem japonesa, digamos assim, que eu utilizo o alguma coisa. O namae, o denwa, por exemplo. Ashita, o denwa o okake shimasu node. Okake shimasu node. Okake, que é kakeru, denwa o kakeru. おかけします。明日、お電話をおかけしますので、よろしくお願いします. Amanhã eu telefono. Tá? Então, assim, você precisa do prefixo honorífico. Nós temos também o que nós chamamos de kango. A palavra kango, ela se refere às linguagens de origem chinesa. Neste caso, o prefixo honorífico é go. Você já deve ter ouvido, por exemplo, a palavra gosetsume. Setsume é a explicação. E setsume é uma palavra constituída de dois ideogramas, dois kanjis. Quando você tem dois kanjis, o prefixo honorífico é go. Go setsume. Go renraku. Renraku é comunicado ou aviso, entendeu? Então, eu vou comunicar. Go renraku shimasu.
Então, você tem o go quando você tem junção de dois ideogramas. Esse seria o prefixo honorífico para as linguagens, para as leituras chinesas, digamos assim, que é o nosso kango. Nossa, é muita informação hoje, mas enfim, a Elisa pediu e eu me empolgo porque eu adoro falar sobre esse assunto. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta, porque senão eu vou embora e a gente já está quase terminando a live, eu não respondi ninguém, na verdade. Vamos lá. A Rosana Paula. Oi, Rosana, tudo bem? Jim, então, como base para aprender essas 4 formas de linguagem, devo saber conjugar verbos dentro dessas classes? Pode orientar como montar uma tabela para fazer isso, por favor? Rosana, como eu disse para você, não é algo simples de eu ensinar em uma live de 1 hora, tá? Eu até gostaria que fosse mágico dessa forma. Tem sim uma forma de eu criar uma tabela, inclusive eu ensino os meus alunos quando eles estão neste nível de aprendizado, tá? Onde a gente já tem um nível intermediário e tudo, eu já começo a incluir as linguagens honoríficas, que são o Keigo. É possível sim fazer, tá? Algumas, mas aqui, agora, em 5 minutos, eu não vou fazer isso. Entendeu? Porque senão eu vou falar para você uma coisa, vai ficar aquela coisa chuto-rampa, que é meio termo sem concluir, e eu não gosto de fazer isso. Tá legal? Mas de qualquer maneira, só para você saber que sim, existe sim uma forma, quem sabe um dia eu possa falar sobre isso com vocês. Não fale japonês, talvez, mas aqui nesse momento, hoje a ideia é trazer para vocês e explicar as diferentes formas de linguagem para que você entenda a existência e saiba a importância delas, tá bom? Mas assim, oi Edson, tudo bem, bola? Hariki, joia moço? Obrigada por nos ensinar o seu idioma, amei. Não, é o meu idioma? Obrigado por achar que é meu idioma. Meu idioma, bom, meu bokokugo é o português, mas eu tenho como uma segunda língua o japonês, uma vez que assim, gosto muito de falar. Vocês percebem, né, que eu me empolgo. Tá? Existem formas assim, tá bom, Rosana? Me perdoe, porque o tempo não permite eu abordar esse assunto dessa forma aí. E ficaria muito incompleto, não é o caso de fazer isso nesse momento, tá? De qualquer maneira, gente, essa live vai ficar gravada aqui, a intenção é essa. Então, assim, compartilhem, marque alguém que você. Deixa eu voltar a minha tela, tá? Peraí. Ok? Marque alguém que você gostaria que soubesse dessa informação. Hoje a ideia aqui realmente era passar. Graças a Deus eu consegui passar. Eu achei que não fosse dar tempo, mas deu tempo suficiente para falar sobre isso e a gente poder conversar aqui um pouquinho, tá? Então, assim, a linguagem, ela é muito importante, sim. Porque o japonês entende, através da sua forma de se expressar e de falar com ele, que você o respeita. E isso faz uma enorme diferença. Tá? Às vezes muitas pessoas elas acham que pode ganhar as coisas no grito, por exemplo. Eu já me deparei com situações onde assim já tinha se dado tudo por perdido, porque o japonês estava, sabe, irredutível em relação a determinada situação. E eu fui chamado para fazer o trabalho de intérprete em situações como imobiliária, coisas assim, médicos, prefeituras, né? Por conta de laudo médico, por exemplo, uma criança que ela supostamente teria direito de receber um subsídio, né, do governo por ser uma criança especial, né, portadora de síndrome de Down, por exemplo, independente de quem seja. Só para vocês saberem, porque eu trabalho nessa área. Então, o médico psiquiatra, ele precisa preencher um documento para que a prefeitura possa entender que essa criança precisa de cuidados especiais e, por conta disso, ela tem direito a receber um TAT do governo, tá? Que é Shougai Jidou TAT. Não, Shougai Tokubetsu Jidou TAT. Uma coisa assim. Então, você vai. A criança ela tem o direito de receber um determinado ajuda especial
e por conta de um laudo do psiquiatra que cuida dela, o que ele colocou naquele laudo para a prefeitura, determinava que a criança não tinha necessidade de tantos cuidados especiais. Então, ela não se enquadrava dentro das exigências para receber esta, esta ajuda. E eu fui até a prefeitura. E obviamente não adianta chegar lá batendo na mesa, batendo no balcão, gritando, porque você não vai conseguir nada. O japonês ele não vai nem ouvir você se você tiver uma atitude como essa. Então é necessário ter o quê? Este conhecimento da linguagem honorífica para que você possa falar polidamente com essa pessoa, de forma que ela entenda que a necessidade que você tem de ver alguns dados. E olha só, eu consegui que ele me mostrasse o laudo médico. Isso a mãe já tinha dado por perdido. Eu consegui que ele me mostrasse o laudo médico. Eu vi o laudo médico, analisei, eu vi os dados que tinha ali, perguntei o porquê que a criança não se enquadrava. Ele me falou que o teste de QI da criança não ultrapassava, por exemplo, o nível de QI que necessitava para receber. O que o médico tinha dito que a criança conseguia fazer ali, né, sozinha, né, como necessidades pessoais e tudo mais, não condizia com as características da criança. Eu fui até o médico que trata dessa criança, o psiquiatra, conversei com esse psiquiatra, expliquei a situação para ele. A mãe precisava receber esse subsídio, pedi para que ele, gentilmente, analisasse novamente e fizesse um novo laudo. Então eu consegui que essa criança passasse por um psicólogo dentro do próprio hospital, tá? Não vou citar nomes porque não é o caso, eu quero que vocês entendam a situação. Que a criança passasse por um novo teste, Tanaka-Binet, que a gente chama, que é o teste de QI japonês. Mas enfim, não é o caso. Um dia, quem sabe, a gente fala sobre isso, tá? Sobre as nomenclaturas de linguagem Semoyogo para crianças especiais. Então, esse teste foi refeito e aí sim conseguimos um número exato de QI dessa criança e também uma especificação exata do psiquiatra em relação a essa criança. E a mãe passou a receber novamente a ajuda que o filho tinha direito. Entendem? A importância de saber se comunicar e saber falar, saber se comportar, porque você fala com um médico, você fala com uma pessoa da prefeitura. Então eles não vão te ouvir se você não souber falar. Assim como, por exemplo, eu falei de imobiliária, por exemplo. Né? Uma pessoa estava indo embora para o Brasil com a filha desesperadamente porque não tinha conseguido a renovação do visto, entendeu? Ela precisava sair do Brasil, do Japão, tinha um aluguel que dentro do contrato desse aluguel dizia que a pessoa precisava avisar com pelo menos com mais de 30 dias de antecedência que ela iria sair da casa ou ela seria obrigatoriamente precisava pagar o aluguel daquele mês referente. E a pessoa, ela avisou, tipo, em cima, no dia. Tipo, dia 30, vamos supor. Venceu ali o aluguel. Ela avisou no dia 30. Ela não avisou com mais de 30 dias. Ela já tinha saído da casa, tirado todos os seus móveis, e estava na imobiliária para entregar a chave. O dono da casa não quis saber. E o que estava no contrato tinha que ser o que estava no contrato. E acabou. Mesmo que ele não estivesse lá. Então eu estava irredutível em relação a isso. E a pessoa da imobiliária me disse: eu nem vou falar com ele, porque ele não vai me ouvir. Ele é uma pessoa que a gente trabalha há muito tempo com ele. Ele não vai querer, porque com ele o que está no contrato, está no contrato. Eu fiquei ali um tempão conversando. Consegui convencê-la a me deixar falar com esse dono da casa. Eu expliquei toda a situação para ele, de uma forma que ele podia entender que eu estava com total respeito a ele, usando o quê? De linguagem honorífica. Eu consegui fazer com que ele abrisse mão do contrato, dos termos do contrato e de exigir que esse brasileiro pagasse o aluguel. Então, assim, isso são alguns, né, dos casos que eu cuido e que eu resolvo por conta da linguagem. Então é importante você entender que o japonês ele não vai te ouvir se você gritar, porque você falta com respeito, você falta com educação, você falta com tudo. Então lembre-se disso. Não é no grito que você ganha, e muito menos com uma linguagem inapropriada. Por isso que é importante determos este conhecimento e sabermos da existência dessas linguagens
e o propósito delas dentro da língua, porque nós falamos de hierarquia, uma sociedade hierárquica. E como tal, precisamos agir de forma correta, de acordo com a exigência do quê? Do comportamento e da etiqueta dentro do idioma. É isso que eu queria passar para vocês aqui no Portal Japão. Né? Eu sei que, enfim, falei pra caramba. O Ricardo está deixando o link do grupo. Não entendi. Gente, de repente, o Ricardo da Japa Digital, que é do pessoal do marketing digital que cuida do meu trabalho com Não Fale Japonês. Ele deixou do. Eu precisei colocar o óculos. Eu levei um susto. Eu achei que eu estava fazendo a live em outro lugar já. Mas enfim. Eu tenho o Fale Japonês. Eu acredito que a Elisa, uma colaboradora, na verdade, não vai se importar. Tá aí então o link para o meu canal do Fale Japonês. Se você quiser aprender a falar o idioma, se você quiser, né, acompanhar o meu trabalho, seja muitíssimo bem-vindo. O Ricardo Notoya do Japa Digital, que é a empresa de marketing que dá todo o apoio para o meu projeto do Fale Japonês, né? E também temos aqui uma parceria com o Portal Japão, com a Elisa Nakakuso. Tá aí deixando para vocês o link do Fale Japonês, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o idioma. Eu ensino muita coisa, disponibilizo muita coisa para vocês. Tem e-books, né? E-book de adjetivo, tem um mini curso de hiragana e katakana para você entender a sonoridade do idioma, que são os silabários, né? Algumas pessoas chamam de caracteres, né? Que são caracteres hiragana, caracteres katakana, caracteres kanji. Divide dessa forma. Eu prefiro falar silabários, tá? E tratar dos caracteres como ou ideogramas, né? Para me referir ao kanji. Mas enfim, cada educador tem a sua forma de tratar aí a linguagem. Tá tudo certo. Tá legal? Gente, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por estarem aqui comigo. Tá? Até essa hora, já passamos alguns minutos aqui, mas tá valendo. Eu acho que valeu a pena. Seria legal deixar para vocês aqui essa ideia, né? E um pouquinho da minha experiência em relação ao uso da língua corretamente, para vocês entenderem, né? A importância, tá bom? Muito obrigado, Elisa. A Elisa Nakakusu sabe, né? O nível business. Realmente as pessoas não explicam muito, né? São poucas as. Olha, deixa eu só terminar deixando algo muito bem explicado para vocês. Eu falei para vocês que eu trabalhei em escola de técnica. Por que, que um aluno da escola do ensino médio vai para uma escola técnica antes de entrar no mercado de trabalho? Porque nem mesmo os japoneses sabem. Nem mesmo os jovens japoneses aprendem a linguagem honorífica dentro da escola. Não é ensinado na escola. Entendeu? Para você dominar essa linguagem, você vai para uma escola técnica. É aí que você aprende a linguagem técnica para você ser admitido em determinado tipo de área dentro do mercado de trabalho. Até mesmo os japoneses não sabem utilizar corretamente. Por isso tem japonês que às vezes tem até medo de falar comigo, por exemplo, porque não sabe como me tratar, não sabe como falar, porque tem medo de usar errado a própria língua. Eu já vi muitos japoneses até na escola falar: ai, Jin-san, eu tenho. Totokwai, ó. Eu fico com medo de falar com você, porque a tua linguagem é tão bonita, tão polida, que eu tenho medo de errar alguma coisa, né? Dentro do meu próprio idioma e passar esse mico, digamos assim. Aí eu falo: não, fica tranquilo, relaxa. Vamos falar então numa linguagem mais tranquila. Vamos falar desse massa, ou se você quiser, falamos aqui no Rio de Go. Vamos estabelecer essa comunicação, nós estamos no mesmo ambiente de trabalho, não tem problema. E eu quebro a barreira. É importante falar sobre isso porque, às vezes, dependendo de como você utiliza a linguagem, se ela for muito honorífica, você cria uma barreira entre você e o seu interlocutor, entre a pessoa com quem você está falando. E cria uma barreira. Ele fica com medo de falar com você, entende que você não quer proximidade, você não quer amizade, você não quer estabelecer um nível de amizade com essa pessoa. Foi o que eu falei no começo. Às vezes eles falam: vamos parar com esse decimaço, vamos falar Rio de Go mesmo, porque eu quero estabelecer um nível de amizade com você. E aí, beleza, tá tudo tranquilo. Mas, dentro do universo business, você necessariamente precisará dominar o Sonkeigo e o Kenjogo, que é o Keigo,
para que você possa ser aceito dentro do mercado business. Tá? Isso é fato. O japonês é dessa forma. Mas preste atenção. Não é porque eu falo Sonkeigo e Kenjogo que eu vou utilizar em todos os âmbitos, porque senão eu não crio intimidade, eu não crio vínculo, não crio aí um kizuna, né? Um kizuna é esse vínculo, não crio com a pessoa. E quando eu quero criar, até mesmo com os meus alunos japoneses, obviamente eu tenho um nível de polidez para falar com eles, mas em alguns momentos, quando eles vêm na minha casa, que eu faço uma aula de culinária, ou que a gente viaja junto, eu levo eles para viajar, para o exterior, para fazer um monte de coisa, e a gente estabelece um nível de amizade onde a gente fala mais coloquialmente. Tá? Então preste atenção que às vezes a polidez em exagero pode criar uma barreira de proximidade com a pessoa. Então a gente precisa ter um discernimento para saber qual é o âmbito que vamos utilizar a linguagem. Foi bom até eu trazer esse assunto para a gente deixar bem esclarecido isso aqui, né? Porque de repente alguém que está ouvindo pode falar, mas vai ser sempre assim? Não. Você precisa conhecer, dependendo, como eu te disse. Né? Você precisa analisar em que patamar, né, de conhecimento e qual é o nível ou o espaço que você quer conquistar dentro do mercado japonês como um todo. Então, se você é uma pessoa que quer abrir um negócio no Japão, que quer tratar com japoneses como seus clientes de negócio, você vai ter que aprender. Vai. Ou você não terá respeito, ou talvez, ou às vezes até aceitação dentro do mercado. Se você, sempre como eu digo, você tiver conhecimento, se você tiver o que oferecer para o mercado, ele obviamente vai te abrir as portas de acordo com o que você tem para oferecer. Se você tem pouco para oferecer, são poucas as portas que vão abrir para você. Agora, se você consegue suprir a necessidade do mercado, principalmente linguisticamente dizendo, obviamente as suas oportunidades serão muito maiores. Ok? Fica aqui então o conhecimento para vocês sobre as formas de linguagem no idioma japonês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe para mais pessoas terem acesso a essa informação. E a gente se vê no mês que vem, né, aqui no Portal Japão. E todas as segundas-feiras. Elisa, desculpa, vou fazer um merchan, tá? Do Fale Japonês. Eu sei que você não vai se importar, minha amiga. Todas as segundas-feiras estão no Fale Japonês, 21 horas, horário de Japão, 9 horas, horário de Brasília, né? 9 horas da manhã, fazendo as lives no Fale Japonês, ensinando e falando sobre o idioma japonês e peculiaridades dessa cultura, tá legal? Seja muito bem-vindo lá também, né? E a gente se vê aqui na próxima live no Portal Japão. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, um bom dia para quem está no Brasil ou em qualquer outro lugar. Ok? A gente se vê então. Já né? Arigatou gozaimashita. Oyasumi nasai.